Altas habilidades, superdotação, você já ouviu falar sobre esse termo? Antigamente, a gente conhecia como supergênios, as crianças com QI elevadas. Hoje, até adultos podem ter esse diagnóstico e muitas vezes o diagnóstico chega tardiamente, quando o adulto percebe ali que alguma coisa no seu cotidiano está diferente, que o funcionamento, né, da cabeça é diferente dos outros adultos que ele conhece, e muitas vezes esse diagnóstico chega depois do filho ser diagnosticado com altas habilidades. Por isso eu recebo de novo a Soiane aqui para a gente conversar sobre altas habilidades em adultos. Soiane, primeiro de tudo, o que é altas habilidades? Né, antigamente a gente ouvia muito sobre QI elevado, agora a gente, né, tem essa outra denominação, altas habilidades. O que é isso? É uma condição, né, é um funcionamento diferente do cérebro, então realmente é um cérebro ali, entra dentro da neurodivergência também, né, atípico como a gente chama, né, então é um cérebro muito mais intenso em funcionamento, falo que existe, né, o 110, ele é o 220 ou mais, né? É um funcionamento muito mais acelerado em vários aspectos. Então, está muito além de somente um resultado de teste de QI. Lógico, ele é super importante e ele faz parte do processo de avaliação. É o que a gente consegue ter a medida ali dentro da superdotação e altas habilidades, né? Mas envolve muitos outros comportamentos, envolve muito mais saber também sobre esses comportamentos ali também desde a infância, né? E o que ocasiona e o que traz, às vezes, de prejuízo ou de benefício também na vida da pessoa. A gente tem visto, principalmente aqui em Umuarama, né, com as avaliações neuropsicológicas, muitas da que você faz, as crianças sendo avaliadas, né, com altas habilidades, e aí os pais costumam se enxergar nessas crianças e também buscam o diagnóstico. Então, como que funciona esse processo do diagnóstico do adulto? Muitas vezes, realmente, os pais vão ter conhecimento sobre isso mediante a avaliação da criança, né? Mas tem adultos que, como a gente, né, já citou, em relação a quantas informações a gente tem recebido, né, até pelas redes sociais, pelas mídias, que já estão tendo a percepção de poder ter essa condição, esse funcionamento diferente, né? E aí, às vezes, eles mesmos já buscam. O que acontece muito também, Natália, é um colega, às vezes, de profissão que já passou pela avaliação e aí cita, olha, né, eu sou assim por causa da superdotação, aí a pessoa, né, passa a se identificar e às vezes já aconteceu isso e vai e busca a avaliação e realmente vê que também possui a mesma condição, porque os funcionamentos, por mais que podem ser muito divergentes, um superdotado do outro, eles não são iguais, mas tem muitos comportamentos ali semelhantes, né? Então, às vezes, busca por ter recebido esse tipo de informação, que seja por redes sociais, pelas mídias, às vezes ter recebido a condição do filho, ou às vezes também alguma pessoa próxima, algum adulto próximo que recebeu essa condição e que ele se identifica com essa pessoa, né? Quais seriam esses comportamentos que podem servir de alerta, né, para quem às vezes nunca ouviu falar em superdotação, em altas habilidades? Quais seriam esses comportamentos que essa pessoa tem que ficar de olho? Geralmente é quando você percebe um funcionamento diferente em você, mais ligado ainda a uma facilidade, né? Então, as pessoas superdotadas, por exemplo, elas tendem a ser impacientes com algumas outras pessoas, porque não entende como que aquele outro, né, aquela pessoa, às vezes que o colega de trabalho tem tanta dificuldade para conseguir executar uma coisa que você executa com tanta facilidade, né? Às vezes você tem muito interesse em algum assunto específico e é muito bom naquilo, você vai no detalhe do detalhe, estuda dias sobre determinado assunto até você entender tudo que você gostaria de entender. Então são pessoas que gostam de se aprofundar. São pessoas geralmente que têm uma empatia muito grande, não é regra, mas é bem comum ter uma empatia muito grande pelas outras pessoas, pelas vezes por natureza, por animais, né? Tem pessoas também que têm, às vezes, dificuldade de estabelecer ali uma conexão em relacionamentos sociais, porque se sente muito diferente do outro, acha o outro, às vezes, muito imaturo. Às vezes eu vejo, assim, que as pessoas relatam, os meus amigos só têm conversas bestas, eu gosto de conversas profundas, então aí tem dificuldade realmente de socializar, né? É interessante você observar a sua infância para você pensar nessa possibilidade, porque é algo que vem
desde sempre, né? Então, na escola, às vezes, são pessoas que tiveram muita facilidade de aprendizagem, apesar de também não ser uma regra, existem superdotados que têm dificuldade, né? Mas é aquela criança que sempre pegou tudo com muita facilidade, né? Que se destacava de alguma maneira entre os seus colegas, que as pessoas pontuavam, nossa, como é inteligente, parece que eu estou conversando com um adulto. Então, é interessante você também observar e olhar um pouquinho ali a sua infância para você ver se você recebia algum tipo de pontuação sobre isso, né? Soiane, qual é a principal diferença aí, né? E a gente vê principalmente no adulto, né? Entre o TDAH e as altas habilidades, que a gente sabe que em alguns momentos eles se parecem, né? Mas como que a gente consegue diferenciar ali um do outro? É muito difícil, Natália. Às vezes até em avaliação a gente tem dificuldade de diferenciar, porque tem muitos comportamentos ou sintomas, né, como a gente pode falar, que são muito parecidos. Então, a desatenção, por exemplo, no TDAH, é uma desatenção natural, ali pelo transtorno mesmo, ele vai se distrair com qualquer coisa facilmente, certo? A desatenção, por exemplo, que pode vir na superdotação é geralmente porque ele está criando algo na cabeça dele, ele está pensando sobre algo que ele gosta muito, ou às vezes uma criança que não está prestando atenção na aula é porque ela já sabe aquele conteúdo, ela já sabe o que está sendo passado e ela vai se distrair com coisas que ela gosta de fazer. Por exemplo, uma criança que gosta muito de desenhar, a professora está explicando alguma coisa que ela já sabe, ela não vai prestar atenção, vai prestar atenção no desenho dela. Mas não, às vezes, porque tem a TDAH, mas é porque ela está desatenta por já ter conhecimento daquilo, não faz sentido para ela prestar atenção, e porque ela está focando em outras coisas, enfim, a cabecinha dela é muito imaginativa, então ela vai nas imaginações dela também, né? Essa é uma diferenciação ali quando a gente fala dos sintomas de desatenção. Uma das coisas assim que é muito importante a gente olhar é o quanto impacta na vida dessa pessoa, né? Porque até mesmo para a gente fechar um diagnóstico, um transtorno, a gente precisa ter uma quantidade ali mínima de sintomas dentro dos nossos manuais diagnósticos, e aquilo precisa impactar de forma significativa. Então, às vezes, a pessoa tem uma desatenção, mas aquilo não impacta de forma tão negativa na vida dela, né? Então, a gente consegue fazer essas diferenciações através desses detalhes aí, porque realmente os sintomas são muito parecidos. A gente sabe que existe aqui em Umuarama, até ali na sua clínica, grupos para crianças superdotadas, mas e para os adultos superdotados? Quais são os mecanismos que eles têm? Então, para onde eles podem ir, né, para procurar ajuda, para procurar auxílio? Quais são as ferramentas disponíveis que eles têm? É o processo de psicoterapia, né, Natália, hoje. E, na verdade, assim, se você talvez buscar através das redes sociais, você consiga entrar em algum grupo, né, de pessoas que podem se ajudar, grupos ali, né, de ajuda, de conversa, de troca, mas o básico, assim, é o processo de psicoterapia, e principalmente com profissionais que entendam sobre a superdotação. Porque acontece, por ser um assunto que está em evidência agora, relativamente novo, esse novo formato, né, da superdotação, muitos poucos profissionais, psicólogos, têm conhecimento sobre isso, tanto para fechar a condição, quanto para tratar, porque ele é muito confundido com outros, na verdade, com diagnósticos, né? Então, para você tratar uma pessoa com superdotação, você precisa ter o conhecimento do porquê ela está funcionando daquela maneira e porquê ela está tendo aquele comportamento, mediante tudo que está acontecendo na vida dela, que muitas vezes é pela própria superdotação. Então, é interessante buscar um profissional da área, da psicologia, mas que tenha o conhecimento sobre a superdotação. Muitas informações que ela falou aqui foram novidades, né, para mim. Então, eu espero que para você que está aí nos assistindo, que não sabia sobre esse tema, também tenha ficado bem informado sobre o assunto. Muito obrigada, viu, Soiane? Eu que agradeço.